Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. O programa de hoje ele vai estudar o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e o item 5, Dai a César o que é de César. E a pergunta de hoje é essa: como eu devo lidar com esses tributos? Você pode compartilhar e dar a sua opinião acompanhando pelo www.tvmundomaior.com.br. Você pode acessar o YouTube/TV Mundo Maior, lembrando sempre de se inscrever, colocar aquele sininho, que daí toda vez que a gente entra ao vivo, você também recebe a informação de que a gente está transmitindo uma mensagem nova da doutrina espírita. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, mesmo esquema. Se inscreva no canal, compartilhe. Os lives são ao vivo, você pode também deixar seu recadinho, compartilhar, colocar ver primeiro, e daí toda vez que a gente entra ao vivo, você também vai estar acompanhando pelo WhatsApp. Pega o celular, já manda pra gente um torpedinho, um WhatsApp, uma mensaginha, 0 operadora 11 99643 3827, 99643 3827. E o Instagram, né? Todo mundo sabe que hoje o Instagram é da onde você compartilha as outras redes sociais. Então, toda vez que a gente entra ao vivo, você pode tirar uma fotinho na televisão. Ah, eu tô aqui do lado da apresentadora, tô aqui do lado desse apresentador que eu adoro, tô participando dos backstages. Agora, dia 17, agora a gente tem o 17º Encontro Amigos da Boa Nova, no dia 13 de abril. Daqui a pouquinho eu vou fazer esse convite com mais detalhes. Não deixe de colocar o @TV Mundo Maior em tudo. E eu passo a palavra aqui, dando uma boa tarde ao vivo para nossa querida irmã Eliana, que está aqui com a gente hoje, mais uma vez, graças a Deus, trazendo essa doutrina espírita e esse estudo de um tema que mexe muito com a gente, né? É difícil dar o que é devido, pagar imposto, quando a gente não se sente dentro dessa ordem. Então, pedi para nossa irmã Eliana trazer esse tema com muito carinho. Boa tarde, irmã Eliana, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Vamos caminhando, a gente vai agradecendo o encontro de hoje, vai agradecendo a vocês que estão aí do outro lado, né? Ouvindo, partilhando, aquecendo o nosso coração, a Rede Boa Nova, né? de rádio, de que hoje TV, concedeu esse espaço, né? Que nos concedeu esse espaço, nos oportunizou, nos chamou, e a gente é muito grato a tudo isto. E vamos lá, vamos seguindo. Estamos já no capítulo 11, Amar o Próximo, né? Como a si mesmo. Esse tema é maravilhoso, Nariel, porque a gente pensa, nossa, como a si mesmo. Então, as ordenações dentro desse capítulo, eles vão se dando conforme vamos olhando para nós mesmos. Em verdade, o Cristo, desde esse primeiro momento em que ele, né, coloca, amareis o vosso próximo como vós mesmos, como toda a lei e os profetas contidos nos 2 mandamentos, que o primeiro é amar a Deus, ele está dizendo a impossibilidade até mesmo de amar a Deus se eu não conheço o estado de amor por mim. E começa-se então, há mais de 2000 anos, um pedido a nós, humanidade, para centrar um pouco os nossos olhos em nós mesmos, em uma observação amorosa, fraternal, pedindo um crescimento da nossa consciência sobre o nosso próprio ser, para que não sejamos folhas ao vento, para que entendamos nossas raízes, para que possamos tocar a nossa humanidade, né? Somos espíritos em evolução, em um momento humano, em um momento de transição humana, reencarnatória, com um objetivo maior de conhecer a lei de Deus, ou Deus no que nos é possível, conhecendo a sua lei, que é a lei de amor. Abre-se então um parágrafo maravilhoso, né, dos fariseus que se reúnem em desafio ao próprio Cristo, perguntando qual é o maior mandamento, e que é claro que é amar a Deus. Mas tem um segundo, igual a este, que aí ele cita, né, que é o próximo, amar ao próximo. Não só amar o próximo, mas como a vós mesmos. Então, liga o meu ser ao outro ser, à direita, à esquerda, à frente, às costas. Nos coloca dentro de um sistema maior, pertencentes a algo maior, né? Enquanto sujeitos históricos, há uma história, um século. Enquanto individualidades, há uma família, há um município, há um estado, há uma pátria, há uma linguagem, há uma cultura. E tudo isto, mostrando que somos somatória, que somos seres de coletividade. E como não vou amar a mim? Digo, amo minha pátria, amo o Brasil, amo o meu futebol, amo aquilo outro, mas esqueci do amor a mim mesmo.
tenho me amado? Porque senão o meu amor se torna uma fala contínua, sem fundamento, né? E sem grandeza também. Então, Nariel, nós estamos aqui, queridos ouvintes, queridas pessoas que estão nos vendo, que nos acompanham depois nas várias redes, não é? Com o segundo item, que é dai a César o que é de César. O tema hoje, então, dai a César o que é de César, à luz da doutrina espírita. Nós vamos parar um pouquinho o nosso pensamento, dar um tempinho para o nosso pensar, e atender essa súplica do Cristo há mais de 2000 anos, né? Como é amar ao próximo como a mim mesmo? O que eu desejo seja respeitado em mim e para mim? Até se a gente for conversar mais profundamente, Nariel, o respeito, ele cresce também dentro de nós. Muitas vezes nós não temos noção dos nossos direitos, vamos dizer, né? Ou do nosso respeito, ou dos nossos deveres, né? Eu sinto, irmã, que muitas vezes a gente não se apropria também dos nossos direitos, né? Existe um lugar da nossa alma que até vê que ele existe, mas com um certo temor. A gente não sabe se colocar, né? Eu estava vendo outro dia uma estatística que mandaram super legal, assim. Quanto vale uma tarde numa choperia? R$200. Quanto vale um horário na terapia? R$200. Quanto custa uma academia? R$60. Quanto custa um sapato novo? R$60. Então, o quanto a gente fica preso em coisas superficiais e não dá o nosso devido valor para o autoconhecimento, para o processo espiritual, para cuidar do próprio corpo e da saúde através de uma academia. Então, do quanto o apropriar-se desse dinheiro e desse valor para coisas que realmente façam bem é difícil. É difícil então, quanto mais valorizar o do outro, né? Que aqui é dar a César porque é dele, está na ordem. Vamos ver aqui. Ou não está na ordem? Jesus discordou não. Jesus longe de discordar, né? Apesar que ele discordou bastante de toda essa lei, né? Eu acho ele o máximo. O que há aqui, Ana Ariel, é que Jesus está sendo, vamos dizer, perseguido, não é? E aqui é uma situação de dissimulação. Eles sabiam que, olha a pergunta, como é feita a pergunta. Mestre, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem se importar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Ou seja, não discriminai ninguém. A ninguém entre os homens. Dizei então, qual a vossa opinião? Devemos ou não pagar o tributo a César? E Jesus, conhecendo sua malícia, hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda que se dá como tributo. Aí mostraram a moeda que tinha César, né, gravado na moeda. Aí ele responde, não é de César a moeda? Então, dai a César o que é a César. Mas ele acrescenta, a Deus o que é de Deus. Então, ele equipara, pode ver que ele é maravilhoso. Você vive no mundo com determinadas regras, dentro de um determinado sistema, que a gente estava dizendo aqui no início, na nossa abertura, e temos os tributos a serem pagos. Não só os tributos materiais, como a academia, o cuidar do corpo fisicamente, né? Mas a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Vamos dizer, todo o resto que você enumerou, ou que a gente vê à nossa volta, é humano, criando a sua história. E o que é de Deus? A energia que passa por nós ao criar tudo isso. E essa energia se chama amor. Porque Deus é amor. É a máxima definição que nós temos da divindade. Então, como é que a gente vai dar amor para o próximo se eu não tenho amor, se eu não conheço o amor em mim? Não é? Nessa escala que você falou, a terapia, então, e o autoconhecimento, ele que está na primeira camada, no topo do conhecimento. O que é mais estranho é isso, assim, do quanto as pessoas igualam, né? Com coisas superficiais e rasas, que a gente não vai levar dessa encarnação, não é um tributo que a gente vai carregar. E assim, dentro da nossa moeda, né? Também tem o nosso nome lá, do nosso esforço, do suor, do trabalho feito. É por isso que ele diz que tem uma moeda também que é de Deus. E dai a Deus o que é de Deus. Então a pergunta também pode ser para nós. Jesus indiretamente está dizendo a esses seres que ele chama de hipócritas, né? Que já conhecem a resposta, perguntam para tentá-lo. E o que é de Deus? Seria mais ou menos... Que moedas são as de Deus? Né? No gasofilácio foi quem foi salvo e pesou na balança, foi a moeda da viúva,
que deu a sua última moeda para a caridade, para o gasofilácio, para e a era o casa último de Deus. seito daquilo que lhe faltava, não que do lhe que estava fal- sobrando, do que né? estava sobrando. Isso é o máximo. Isso é o que é de Deus, por exemplo. Dar, não do que lhe sobra, mas dar. Isso é uma das memórias agora. Obrigada por trazê-la, porque é importante a gente ir também aprendendo a sistematizar o que é de Deus dentro desse capítulo, o que é de Deus. Né? Porque se eu devo dar a César o que é de César, então está correto, tem os tributos, a lei, né? Nós pagamos o IPVA, o IPTU, e isso e aquilo, Ixi, outro, nosso as imposto raízes. até- Né? Muitas pessoas choram, né, com tudo isto, mas é a moeda de César, é o mundo de César, que pode ser também alterado, que em sistemas de mundos de regeneração e felicidade, claro que deve ter como normativa e conduta outras leis. Né? Já há mundos em que toda a coleta e a riqueza social ela é elaborada segundo o progresso social, não só segundo progressos de individualidades ou de culturas ou de raças ou de povos, estes ou aqueles, mas em prol de todo aquele orbe, de todo aquele planeta. Este é o sonho, né? À luz da doutrina espírita, o César se transformaria no reino de Deus. Ele conseguiria alcançar o reino de Deus se ele alcançasse toda a humanidade, se ele buscasse a sua conversão, se ele alterasse o seu caminho. Claro que ele faria um novo sistema. Teve homens que pensavam, Mahatma Gandhi, por exemplo, né, para toda a Índia, sonhou um sistema novo de vida, um caminho novo, e muitos visionários já. E a doutrina espírita ela tem esse sistema visionário, esse sistema muito futuro, muito lá adiante, né, de uma distribuição da riqueza em prol da sociedade, do social, do coletivo. Né? Então, é muito importante. A questão colocada a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao tributo, que era o imposto dos romanos, então é muito atual, né, Ana? Hoje estamos aí com algumas leis difíceis, com medidas governamentais de medidas. A gente já tem toda uma frente jurídica dos direitos tributários, Isto, né, onde você tenta fazer é. curvas e mais curvas para não pagar tanto imposto, porque realmente tem sido difícil, né, para as classes sociais. Então, primeiro entender historicamente que essa pergunta era uma armadilha, porque na época se discutia muito entre os judeus, e ali Jesus está entre os judeus, né? Se pagasse ou não o imposto. Então, tinha uma malícia, por isso que ele chama ele de hipócrita. Uma coisa né? também que eu vejo, a gente estava conversando no backstage, irmã, antes de entrar, do quanto em momentos de tribulação a gente não sabe qual imposto paga, né? Então, na casa espírita, bem no dia que a gente está comprometido com a evangelização, com a desobsessão, com o dia da seara, né? Que a gente está ali, é o dia da gente dar o nosso seito, o que falta, a nossa parte, a nossa mediunidade. Sempre aparecem coisas do mundo dizendo, hoje você tem o convite para ir nisso, um convite para fazer aquilo. E seria um pouco escolher a Deus o que é de Deus. Peraí, mas esse dia você se comprometeu com a espiritualidade, você se comprometeu com Deus. Então, confiar que Ele vai te dar em dobro. Ai, beleza isso, Ana. A lei da prosperidade, ela vem do dar, né? Dai e dar-se-vos-á. É como a fonte que jorra e dá, e quanto mais ela dá, ela percorre, chega ao mar, transforma-se em riacho, riachinho, ribeirinha, riacho, rio, e caudalosas extensões até encontrar novos rios, e se chega ao mar. É o dar. Né? Mas essa não tem sido a temática humana dos últimos 300 anos, não foi ainda a temática humana dos últimos 20 séculos, mas é a temática humana que permeou esses 20 séculos de história, aqui e ali, entre os missionários de todos os tempos. O que faz eles terem esse gatilho, esse start? Eu sempre fiquei pensando, né? O que fez São Francisco ficar nu e dar o passo, o que fez Madre Teresa deixar a ordem, fundar um convento, o que fez o Mahatma Gandhi. Todos os grandes tiveram algum start. Eu fico pensando se não é essa mudança de, peraí, tá bom, os tributos de César são esses, mas e os de Deus? O que Deus quer de mim? Sempre fico fazendo essa pergunta no dia a dia, assim, o que Deus quer de mim? Quando Ele coloca uma pessoa no meu caminho, quando Ele coloca uma situação que eu não conheço. Às vezes não é a moeda do valor econômico, é a moeda simbólica da paciência, do seu tempo, da sua ternura. Não é verdade? No lar, as crianças, né? Aquela impaciência dos pais que passam o dia inteiro no serviço e à noite esgotados e a criança continua invisível. No conflito de gerações, são os pais invisíveis, né? Para os filhos que vão ficando jovens e de repente os pais são, sabe, para o carro ali depois da escola, ou então antes da escola, porque tem vergonha do pai, da mãe, né? No lar, muitas vezes os avós invisíveis para os netos, né? Porque não há uma cultura dos pais de cuidar, de honra,
honra aos seus pais, então os netos não também honram os seus avós. Então a gente vê uma invisibilidade que dissocia a família, que rasga esse tecido que foi formado. O próprio feminicídio, né? Eu postei no meu Instagram essa semana as estatísticas, né? De que enquanto a gente lê um post, 45 mulheres sofreram feminicídio. Enquanto a gente está aqui ao vivo, cento e tantas mulheres vão sofrer violência. Então, do quanto essa mulher está invisível perante uma cultura social no mundo, né? Não é só no Brasil. E o quanto ela é responsável por isso também. Nós não podemos vitimar ninguém, né, por essa situação. Porque a história de bandido e mocinho, de vítima e... Não existe, né? É ultrapassado, já foi. Não é que já foi. Em verdade, ela tem a sua realidade, que há momentos em que você fica vitimado realmente, né? Você está lá na África e de repente chega um bando de pessoas, amarram você, traz para uma vida escrava. Lógico que você está no banzo, refém, né? No banzo e na tristeza. Existe esses ápices, essas que são histórias reais, né? Que são reais. Sofrimento real. Um sofrimento real, concreto, né? Mas também, se você estudar esse povo, a gente vê na literatura espírita e à luz da doutrina espírita que tudo isso não é por acaso. Povos que também já invadiram e já escravizaram estão ali imersos naquela aparente, né, naturalismo, para poder reaver noções de pureza, de reconexão com a natureza, de esquecimento daquele homem turbulento e violento. Então, não dá. A doutrina espírita, com seus paradigmas mais profundos da reencarnação, da multiplicidade das vidas, ela traz uma equidade, uma justiça ímpar. A gente precisa aprender rapidamente a buscar tudo isso para a gente não se sentir uma das pontas, né? Então, entre o agressor e a vítima tem laços. Laços dolorosos, amor doente, amor perdido, sabe? Loucuras. Mas esses dois seres se atraem. Eles não se encontram por acaso no universo. É muito importante a gente saber olhar para a lei de disso. causa e efeito, né? De que existe um motivo para aquela pessoa estar no meu caminho e não rechaçar e colocar num sentimento de acolhimento e dar enfrentamento a isso é uma das jornadas mais doídas, porque a gente coloca o outro apartado e não enfrenta essa problemática. E daí lá na frente eu vou reproduzir o padrão, eu vou reproduzir o sistema, eu vou passar por isso de novo, porque eu não paguei a moeda. Então o cobrador, quando bate a tua porta e te encontra trabalhando, essa moedinha, ele não pode entrar, mas quando ele não me encontra e eu vou para a próxima relação, né? As relações afetivas acontece muito isso. A gente tem aí hoje um índice de divórcio tão alto porque a gente não investe no relacionamento, não insiste. É aquela coisa do eros, vem o encontro, vem aquele sentimento. O que me faz desistir daquela pessoa? O que não me faz perceber que eu deixei aquela pessoa naquele estado? Não justificando o agressor, assim, longe disso, né? Porque até que o meu lado feminazi não permitiria. Mas olhar que assim existe como espírito eterno uma lei de causa e efeito. Então, as pessoas que fazem parte do meu processo encarnatório, elas têm um motivo para estar ali. E eu tenho algo a aprender. Uma das coisas que eu venho estudando muito na minha linha de terapia do Petwork é a questão de abrir mão do controle. E eu vejo que cada vez que eu digo, tá bom, não sei o que fazer, eu vou abrir mão do controle. Ou seja, eu vou confiar em Deus, eu vou dar a César o que é de César, né? Ok, minha parte. Mas eu vou dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, minha alma, minha confiança, meu livre-arbítrio está aqui. O que o senhor quer fazer com ele? Porque sozinho eu não consigo. Então, como eu posso lidar com isso diante desse sofrimento? Como eu lido com essa falta de fé? E confiar que tem um protetor espiritual, que tem uma espiritualidade regendo você, cuidando de você em casa. E que está cuidando de mim aqui agora, falando com você também. E confiar. Eu acho que essa seria a moeda divina. Essa seria, a moeda divina. Não é a moeda divina? É, claro. Não foi isso que a senhora me disse no backstage? Confia, tem coisas que estão fora do nosso... que escapam de nós, graças a Deus. Claro, eu aproveito assim os backstages, os office, para fazer umas consultinhas espirituais, né, online aqui. Mas eu estava falando, esse viés que você trouxe é importante, agradecemos muito, é importante a gente olhar por esse viés que ela está trazendo, né, faz parte da nossa história atualíssima, né, mas nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Observamos nesses últimos séculos uma violência feminina contra o masculino nascente de projetos, de processos kármicos que ainda não está estudado, esmiuçado, revelado, a miúdo, como nós dizemos, né? Começa na infância, né? Mas atualmente a gente vê a coisa do feminino com o feminino e a brutalidade maternal com os meninos. É tão visível isso, é impressionante. A
paciência que se tem com o menino e a cumplicidade que se tem com a menina. Com a menina, a mãe. Então, estamos Então ela já dizendo aí, cresce, a mãe. né, o homem já cresce como padrão de afetividade e relacionamento homem e mulher, a violência, porque essa mãe bate, essa mãe é impaciente, essa mãe rejeita, essa mãe, né, deixa de lado, é difícil. Então ele cresce estabelecendo um vínculo e uma relação violenta com o princípio feminino, sem nem perceber. É uma coisa de memória celular que ele traz, pequenininho. Né? Ele não pode dizer A, B. Antônio, esse dia estava falando que estava na fila do cinema lá com a Bel, foram passear. E ele ficou assim, desesperado com uma mãe batendo na cabeça de uma criança de 5 anos na frente dele na fila. Ele disse que vó, eu precisei me segurar para me conter, para segurar aquela mãe. Nossa, eu fiquei olhando aquele menininho, aquela mãe batendo daquele jeito, espalmando a cabeça do menino porque ele estava se mexendo. Entendeu? Então, é isso. A gente tem visto mais publicamente isso, porque a sociedade anda extravasando a sua violência a níveis nunca antes imaginados. Já está se estudando isso, as pessoas têm falado mais disso, mas sempre houve, sempre existiu esse gesto de... tem lendas sobre isso, aqui não é o momento, não é o programa, não estamos aprofundando nada disso, né? Mas nas culturas até ameríndias, as culturas mais primitivas, na antropologia a gente encontra esse tema tratado a nível simbólico, né? Dessa luta, né? Freud coloca muito bem na sua psicologia a inveja feminina, né? Do falo masculino. Sim, tem um processo de Édipo grave. Graves e de Eletro, etc. Então, não vamos por aí, porque não é nosso mote. Vamos voltar aqui para o nosso programa maravilhoso, porque nós estamos falando de amar o próximo como a si mesmo, é o nome do capítulo. Então eu preciso ter amor em mim. E eu preciso então conhecer aquela criança que me tira a violência, sabe? E aquela criança que violência é essa que eu tenho em mim? Que falando desamor é esse? Até falando um pouco dessa questão da é César o que é de César, né? Quando você... Eu tenho filhos homens, então assim, quando o universo combina comigo de trazer para esse planeta escola um menino, e é lógico que ele vai exigir de mim mais paciência, que ele tem uma energia mais yang, que ele vai ter um enfrentamento necessário, porque ele vai se tornar um homem. Como lidar com isso? Então, eu olho, por exemplo, a minha maternidade como... Por que eu tenho filhos homens? Né? Como é difícil esse processo, porque com filha mulher entra nessa coisa que a senhora trouxe, de mais fácil, é menina, é igual, é parecido. Então, acho que para todo mundo tem esse aprendizado para as mães que estão em casa, né, que tem um filho menino, se a gente não foi quem semeou na alma desse futuro adulto, o que ele vai ser como marido de alguém. Isso, maravilhoso, Ana. Enquanto um processo de autorresponsabilidade, não ficar, né, vitimando. De nos aproximar um pouco mais da realidade. Mas antes disso, eu preciso amar a mim. Eu preciso encontrar o amor em mim. Só o amor em mim vai fazer com que eu encontre um laço de resgate kármico no meu lar, através de um filho ou de uma filha. Acontece também com as meninas, né? Dependendo do grau de sofrimento que havia. Por exemplo, a mãe que eu tenho não é a mãe que meus irmãos têm. Né? Isso é verdade. O olhar que eu tenho para a mãe, ou o olhar que o filho tem para com o pai não é o mesmo. Não é o mesmo. Cada filho... Por quê? Porque o pai e a mãe não são os mesmos? São os mesmos. Mas a época em que nasceram são outras, as experiências também os maturaram, e mais, as relações que eu trago de emoções de vidas pregressas são outras. Então, muitas vezes eu estou pagando um tributo difícil de vidas pregressas a alguém que olha para mim e tem recordações tremendas de ações insidiosas, más contra meu ser. Então, o meu amor parece... Né? Mas se eu tenho a compreensão de que eu vim para amar o próximo como a mim mesma, e compreendendo que eu não posso deixar o amor sumir de mim, e nem ser perdido do meu coração, então eu vou me dedicar, Ana, a manter o meu amor. O amor por mim. Porque quando a gente agride ou faz algo que não é ético, a gente decai perante os próprios olhos. A gente se entristece com a gente mesmo negando isto. Tem um processo que a senhora trouxe também do envelhecimento da alma, né? De saber que está cometendo um delito. É um delito que você comete. Então você perde muito de força, de energia, de capacidade de conexão com a força divina, com aquele anjo que te acompanha, que você sabe que vem desde o processo reencarnatório inicial. É dar a Deus o que é de Deus.
Se eu dou a César o que é de César, que é a escola, que é o tributo da informação, o lar, a comida, o alimento, né? E até pago os tributos para poder dar tudo isso a uma criança, aqui no caso, só para ilustrar, né? Então, eu preciso dar a Deus o que é de Deus também, que é ligá-la a Deus de alguma forma. Que é o processo ligando-me a Deus. Né? Da origem do Ligando-me a Deus. É a religião. Né? Né? Ligando-me a Deus. Aqui ele diz assim... Vamos só ler aqui as pessoas, a gente está aqui já no nosso programa, só dando oi. Agora já não temos mais aquele pedacinho que a gente parava, né? Pode. Okay. Ó, a Euclênia Guzmão, boa tarde para todos nós. Francisco linda, Rodrigues, Clênia. boa tarde, muita paz e luz a todos. Sobral, Ceará. Danúzio Melo, adoro vocês e toda a Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, Ceará, Brasil. A Luciana Aparecida Espíndola está aqui com a gente, a Rita Chiapeta, boa tarde, namastê. Jaqueline Moura, boa tarde, a Fernanda Fernandes está aqui com a gente, Eva Ribeiro, verdade. Boa tarde, saudades de você, minha querida amiga. Deus abençoe sempre, muita luz, saúde e paz. Cláudio Osores está aqui com a gente, Juan Carlos Rodrigues, Cláudio Osores está no Uruguai, Juan Carlos está em Valência, na Espanha. Cláudio Osores, que bueno estar aqui, abraço. Saudades muitas. Essa turma linda de Miriam lá. Paixão, ótima tarde, amadas. Etienne Silvino, boa tarde. Doralice Francisca da Costa, paz e luz a vocês. Sou fã da Rede Boa Nova e TV Mundo Maior. Olha, Fabiana Monteiro, olá, boa tarde. Fabi Moura está aqui com a gente. Selma Heloíse de Souza Martins, boa tarde, amigos, abraço. A Rúlia Laverne Grau, que também está em Valência, olá. Luma Melo está aqui com a gente. A Fabi Moura trouxe uma pergunta, já vou ler. Ana Cláudia Busato está aqui também dando boa tarde, fraterno. Márzia da Silva, verdade, irmã. Antônio Carlos, gratidão. Neto Nogueira, boa tarde. Babies, Bedi. Bacite, São Paulo. Viviane Borges, boa tarde. A pergunta da Fabi Moura é a seguinte. Ana e irmã, às vezes, quando você tenta acalmar uma pessoa agressiva, ela para de ser rude com os outros, mas daí ela passa a ser agressiva com você. É uma carga grande de entulho acumulado e uma hora despeja em quem está na frente. A minha mãe tem uma história que eu amo, assim, irmã Eliana, preciso que a senhora traga também pra gente. Qual é? A história do bêbado. Do que é sair da frente das pessoas quando elas não estão em condições. Sim. Porque essa história, acho que para mim, ela relata assim, com muita clareza isso, né? A gente sempre conta essa história, né? Fabi, as pessoas que estão nesse estágio de descontrole emocional, elas precisam ser medicadas, né? Encaminhadas. E se elas não aceitam, e se você não pode sair da frente, como a Ana colocou aqui, não é? Você precisa encontrar estratégias de contornar, sabe, com atividades, com pessoas na casa que convida, estratégias para fugir o máximo que puder, porque você precisa manter esse amor dentro do seu peito, do seu coração, porque é esse amor que vai levar você a dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A compreensão, a tolerância, o perdão. Mas se ele bate, olha, tem uma coisa que a gente ouviu dos lábios de Chico Xavier, e quem conheceu o Chico Xavier deve ter ouvido também dos lábios dele, né? Tira o coração do peito de alguém, põe no chão, pisa, infinitamente pisa, depois põe no peito novamente. Será que ele vai bater igual para você? Ele está falando de algo real. E aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das leis. Não é? Você não vai ter os transportes de amizade e confiança por uma pessoa que você sabe que é sua amiga, igual para uma pessoa que você sabe que não te quer bem. Ou por uma pessoa instável emocionalmente que vai te agredir daqui a pouco. Você realmente, até por causa do seu cérebro límbico, né, como se ensina hoje. É o cérebro reptiliano, né, de autodefesa e preservação. Até a sua lei de preservação vai levar você como um bichinho acuado. Isso está na natureza, foi Deus quem nos fez assim, a fugir dessa situação, entendeu? Então, o importante é dar a Deus o que é de Deus. Você está dando, maravilhoso. Olha, você veio com essa pergunta esclarecer o que é dar a Deus o que é de Deus, que são as leis de amor que regem, que vai ser o próximo encontro nosso. Daqui a 15 dias chama a Lei de Amor de Lázaro, uma das páginas que faz a gente até chorar. Tão belas são as linhas que Lázaro nos deixou na comunicação espiritual, né? Então, Fabi, orar por ele, pôr o nome nas vibrações, garanto que você esgotou tudo isso, mas não esgote, porque é contínuo. Eu sempre conto a história de Mônica, a mãe de Agostinho, de Santo Agostinho, ou Santa Mônica, conhecida na Igreja Católica. Ela orou
por ele, pela sua conversão, 40 anos. A conversão de Agostinho vem já ele mais velho, apesar dele estar bem antes na igreja, mas não do modo como deveria estar. Então, 40 anos ela orou. Ela é o exemplo de alguém que não entra no desânimo, que persevera até o último momento, que não abandona a seu filho, aprendida com Jesus, que não nos deixa, com Deus, que não nos abandona, com nenhum pai, nenhuma mãe, que também não deixa os seus filhos. Sempre toda mãe é boa, como dizem, né, hoje. Porque ela é a mãe que a gente precisa, né, para nossa é a encarnação. mãe que a gente precisa na nossa Ela é a mãe encarnação. que veio trazer aquilo que a nossa alma precisa para se tornar melhor nesse processo encarnatório. A gente esquece que a gente pede pela mãe que a gente tem, né? Antes de encarnar, ela já encarnou. Então a gente sabe como ela cresce, a vida que ela tem, e ainda assim escolhe ser fruto dessa videira. Pois é, Fabi, é isso que a Ana está falando aí de forma maravilhosa. Você conseguiu com que essa pessoa já tivesse com os que estão fora de você um relacionamento mais ameno. Então, falta poucos passos, entendeu? Um tirano, muitas vezes, dentro do nosso lar ou conosco, ele nos traz a medida do que não devemos ser nunca, em nenhuma medida. Sabe, agradece se você conseguir no seu coração a essa pessoa que está lhe ensinando tantas coisas pelas lágrimas choradas, pelas dores vividas aí ocultas que só você sabe. É muito difícil conviver com seres nesse sentido, mas isso vai passar. Porque, sabe, no momento que isso se desfizer, que esses laços se desfizerem, que tiver terminado esse processo, com certeza isso vai se desconfigurar. É o tempo necessário do crescimento de ambos, né? Seu e da pessoa envolvida. Sabe que ontem na nossa casa espírita, na psicofonia mediúnica, a entidade espiritual colocou exatamente uma história assim, em que uma mulher todos os dias, quando o seu marido chegava, ela podia estar com visita, com amigos, com primos, com quem fosse, ela falava, desculpa, não posso, agora meu marido chegou, eu preciso me recolher. E as pessoas dizendo, mas você está ficando em clausura, o que é isso? E 5 anos depois ele desencarnou. E ela sentia que tinha muito pouco tempo com ele, que ele precisava dessa exclusividade. E que naquela encarnação ela não ia ter tempo de ensiná-lo a nada, de educá-lo a nada. Então o que ela podia fazer era se doar naquele pouco tempo. Então, ele era alcoólatra? então assim, o quanto pequenos períodos, né, que a gente lida com algumas pessoas, com algumas encarnações. Eu vejo isso assim, muito do quanto muitas mães, muitos pais assim têm uma paciência a mais com um dos filhos, porque ela sente que aquele momento, aquele espírito não tem mais para dar. É que é difícil para os irmãos entenderem, né? Aquele filme Extraordinário mostra isso, né? Do quanto o filho que exige demais deixa a irmã de lado, e essa irmã também precisa de voz. Mas essa voz, a mãe sabe esse termômetro de a hora de doar isso, e porque são espíritos eternos que pediram por essa maternidade. Perfeito, Aí você vai, dentro dessa medida, Fabi, você vai medindo, você vai caminhando, você vai acertando, dando a Deus o que é de Deus, né? Porque Jesus diz aqui dos nossos queridos espíritos, né? Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família. Olha aí, nós discutimos então e trouxemos aqui o problema da família, com a sociedade, falando dos impostos, dos pagamentos a dos autoridade. Impostos. A autoridade, que é o chefe no seu regime de trabalho. Né? São as referências de autoridade, né? Referências. Olha, assistimos um caso, por exemplo, a pessoa se contrapunha contra a autoridade local e falava sempre contra, num trabalho mesmo de calúnia, de coisas assim atrás. O que aconteceu? Dentro daquele sistema, essa pessoa não conseguiu ficar. Não se sabe por quê, nem de onde, nem o chefe nunca soube, nunca se chegou ao chefe nenhuma notícia dessa, porque ninguém tinha acesso a ele. Mas as atitudes tomadas contra essa autoridade levou a este ser a ficar cada vez menor dentro da empresa. E ele então vinha sempre com um discurso de vítima, não me reconhece o valor, não me deixam crescer. E ele não percebia que, é verdade, ao procurar os defeitos do grande chefe da empresa, ele estava, na verdade, mostrando os dele. E as pessoas iam se afastando dele, na verdade, entendeu? Ele foi cavando, sem perceber em torno de si, uma clausura. Então, vejam a importância de dar o tributo da autoridade à autoridade. Depois, a gente não está lá no lugar da autoridade. É muito difícil, né? Dominar todo o processo de autoridade. Assim para com os indivíduos. Então, olha, o Kardec começa os deveres com a família, que hoje está muito destituída de lugar de espaço, da sociedade, a autoridade,
e os indivíduos. E o que seria a sociedade? Para o nosso caso, a casa espírita, É. a comunhão que você tem dentro da doutrina, quando você está ali coordenando uma evangelização infantil, é uma sociedade que você está criando Perfeito. de valores espirituais, mas é uma sociedade. Você A Rede tem Boa Nova, a né? rádio, a rádio e Boa a TV, Nova. essas são situações de uma sociedade que se uniu para estudar a doutrina espírita, para levar a palavra do espiritismo. E a Rádio Boa Nova está dentro de que deveres, Ana? Da César que é de César ou a Deus que é de Deus? A Deus que é de Deus, com certeza. Brincar aqui um pouquinho. Ao contrário, né? quem tem que dar para o César, que por favor fique sócio da Rede Boa Nova de Rádio, né, que dê o seu tributo, porque é melhor dar aqui do que em outros lugares. Então, já que a gente pode abater imposto, vamos abater por aqui mesmo. Por aqui mesmo, porque abate, né? Ana? Sim, super. É. Aliás, posso trazer o convite da Rede Boa Nova? Pode trazer, Ó, a gente tem o 17º encontro Amigos da Boa Nova. Vai ser no dia 13 de abril, será um dia especial. O 17º encontro Amigos da Boa Nova deste ano terá como tema Cura e Liberdade com o Cristo Consolador, uma proposta de transformação e evolução para a sua vida. Vai ter a participação de Severino Celestino, José Medrado, José Carlos De Luca, Ercília Zilli, João Lourenço, Eliana dos Santos e Adão Nonato. Ai, que honra. Além disso, teremos apresentações musicais e uma peça de teatro criada com exclusividade para o evento. O evento acontecerá das 10 às 18 horas no Espaço Prisma Eventos, localizado na Avenida João Cavalari, 133, Ponte Grande, Guarulhos. Se você é sócio, porque vale a pena ser sócio, do Clube Boa Nova, você tem desconto especial e pode comprar ingressos para até 4 pessoas. Aproveite essa oportunidade de trazer Cristo para a sua vida, adquirindo já o seu ingresso. Você liga para 0 Operadora 11 2458 3214 ou você acessa mundomaior.com.br. E liga logo, viu, Ana? Porque o Tá pessoal esgotando. nosso, o pessoal nosso ligou lá de Campinas. E tá esgotando. A gente tá aí tentando levar uns 2 ônibus pelo menos e tá esgotando, né, irmã? Tá assim. Gente linda, quantos minutinhos ainda temos que agora nós Vamos perdemos... perguntar aqui pro pessoal da nossa... Antes do intervalo a gente ia meio cronometrando, agora eu também não sei. Vamos ver aqui com a nossa produção. Ah, não, também, estamos tranquilo, a gente já tem 8 minutos. Então vamos ver quem mais aí, vamos ver. Não, dá. Dá para conversar. Tá. Ó, a Fabi respondeu. Peraí, a Cláudia Gozzi tá aqui com a gente, a Luma Mello tá aqui com a gente hoje. Hélio Oliveira, boa tarde, estamos na escuta. Ai, que bom. A Neuza Xavier de Madeiros, Meire Oliveira está aqui com a gente. Ângela Demian também está assistindo. E a Fabi disse assim: Ana, eu li um livro de Elizabeth Kübler-Ross que me ajudou muito a entender a passagem que a morte é só uma curva na estrada. Pois é, doutrina espírita é isso, a gente poder dizer, a morte é uma curvinha, né? É mais um pedágio, é mais uma passagem. Então, olhar com menos desespero para as nossas provações, né? E pagar os tributos, seja ele com Deus, que são as pessoas que fazem parte do nosso processo encarnatório, nessa ordem linda que Kardec traz, da família, sociedade, autoridade, e então os indivíduos. Isso. E nesses indivíduos a gente pode se incluir, né? De também fazer o melhor para si mesmo, né? Também ter esse amor próprio de volta, reconstruir. Para que nessa hora da curva da estrada, né? A gente saiba sustentar, né? Porque é difícil, né? Eu sou uma pessoa super ansiosa e dada, então para mim olhar para esse lugar da alma, de confiar que tem um Deus que rege tudo, né? E dá-lhe tempo ao tempo, né? De dar tempo ao tempo e esperar o outro, esperar que as coisas cheguem. É um processo de confiança com Deus, né? É você que está aí em casa acompanhando a gente hoje. Como é difícil, né? Ainda dá tempo de você escrever pra gente, entrar aqui nos lives do Facebook, né? Do Instagram, por mandar o WhatsApp pra gente, porque realmente é um estado de alma, né? Pagar os tributos, porque às vezes eles são doloridos, né? Ver um filho, às vezes, numa escolha difícil, em relacionamentos abusivos, em relacionamento com droga, olhar para uma mãe que às vezes vai desenvolvendo alguma demência, né? A gente tem aí tantas gerações já cada vez mais novas desenvolvendo Alzheimer, né? E olhar e falar assim, meu Deus, esse espírito não se recorda de mim, mas eu devo a ele a minha gratidão, a minha honra e continuar cuidando desse espírito eterno, independente da memória ou de receber do seu estado de saúde. Eu estava outro dia com a minha mãe, a gente viu exatamente assim, casa de repouso. Nossa, um aperto no coração e ao mesmo tempo uma comiseração do quanto esse filho, que há tantos séculos implora para ter essa mãe e esse pai, vai pagar esse preço,
né? Essa moeda vai ser cara, porque você abandonou um espírito eterno a quem você deve muito nas vidas pregressas. Então, que comprometimento, né? Deixado de lado. Que escolhas, né? É, porque esse é o capítulo do Evangelho, adoro relembrar ele, né? É a única passagem do Evangelho segundo o Espiritismo inteiro que diz: todo aquele que não honrar seu pai e sua mãe será condenado à infelicidade eterna. Então, não pagar esse tributo, que é honrar pai e mãe, é uma infelicidade eterna. Não proporcionar a ele o quanto ele faz falta, o quanto a gente tem ciúmes, o quanto a gente quer estar junto. Isso é muito sagrado, né? Eles merecem da gente o melhor. É isso mesmo. E você pagar tributo. Isso. Pagar o tributo, é isso mesmo. Aqui ele diz que Jesus fala isso não de maneira restrita e absoluta, né, como se dizia lá no tempo de César, mas como um ensinamento, como um princípio geral de amor. É a consequência daquele que diz para agir com relação aos outros como nós gostaríamos que agissem em relação a nós. Então, nos pensemos como autoridade, nos pensemos como aquelas pessoas que pensam as leis, que colocam os tributos, como que gostaríamos de ser acolhidos. Porque é muito fácil a gente se opor ou antepor a quem está no poder, mas ele é um reflexo de grande parte de nós. Ele não é seu enquanto indivíduo, ele é seu enquanto família, enquanto sociedade, enquanto história. E nós, como falamos, não somos sós, nós somos uma história, uma sociedade, Ana. Nós somos um caminho bem forte. Então, vamos aí já indo para finalmente do nosso encontro, com muita alegria hoje, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Então, terminando aqui o raciocínio, precisamos aprender a nos amar, descobrindo o amor por nosso próprio ser. Criando através da reflexão, do autoconhecimento, dos processos terápicos vários que hoje existem de autoconhecimento, workshops, né, meditações, N caminhos para você crescer, criando a consciência do amor dentro do seu ser. A gente se preocupa muito em ser amado, o quanto se é amado, gastamos uma grande energia localizando se sou ou não sou, se me quer bem, se não me quer bem. Eu deixo um tantinho assim só de tempo para pensar, ou nem isso, do quanto tenho amado, do quanto tenho dado. Dai a Deus o que é de Deus, e Deus é amor. Então, quanto tenho dado de amor, quão belo, quão intenso é isso. Para me dar esse amor, eu tenho que tê-lo em mim. E se eu me exponho a situações que me, como é que chama isso? Dilaceram, que me exaurem, né? Que me distanciam, sabe? De mim mesma enquanto ser amoroso, eu preciso parar e refletir muito sobre isso, Anariel. Porque essa é a função maior humana reencarnatória. Eu sou filha do amor, dois seres que se amaram. Né? Eu sou fruto, né? Eu sou consequência de uma noite de amor, né? É ou um dia, ou uma tarde, ou amanhã. Não estava sendo tão literal. Mas sou, brincando aqui com todo mundo um pouco, né? Sou fruto do amor. E antes de reencarnar, sou fruto de um projeto de amor de dois seres que, ao se amarem e querem refazer seus laços, reencontram espíritos a quem devem, olha os tributos, devem a Deus o perdão, a reconciliação, o amor, né? E devem a César os tributos humanos que lhes serão cobrados. Então vamos chegando ao nosso fim. Vamos aprender a nos amar. Ainda teremos alguns encontros sobre o amor a nós mesmos. Boa tarde, muita luz para todos. E você que está em casa, que você possa também olhar, né, esse espaço de amor ao próximo como o que Deus tem te pedido. Né? Dar a César o que é certo, mas a Deus o que é de Deus. Isso é dar a Deus, né? Estar em amor. Estar em amor. Ai, que lindo. Não é? Né? É o estado de amor. É isso. Que a gente possa deixar essa mensagem de coragem de amar mais. Isto. A nós mesmos. E então amaremos ao próximo. Boa tarde. Beijo. Até o próximo. Obrigada. Gratidão.